Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar com um tema mais do que necessário nos tempos atuais. Nós vamos falar sobre autoestima e os profissionais vêm nos alertando que nós estamos vivendo agora uma outra pandemia, que é a pandemia da falta de saúde mental das pessoas. Então, uma epidemia de depressão, muitos casos acontecendo aí do transtorno generalizado, de ansiedade, muitos casos de síndrome do pânico, síndrome de burnout, tudo isso a respeito de saúde mental, e a oportunidade da gente falar sobre isso chegou. Nós vamos falar sobre autoestima, que em muito está relacionado a tudo isso que eu comentei nessa abertura. Aproveita essa oportunidade para mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp. 11 3337 5886. 11 3337 5886. Nós estamos nas redes sociais, navegue por elas, nos encontre, curta, siga, comente, para ficar por dentro de toda a nossa programação. No Instagram é @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial, o nosso canal no YouTube é Hit TV. Lá você consegue assistir a transmissão ao vivo, em tempo real, de toda a nossa programação. Para o caso de você estar fora de casa e quiser continuar acompanhando aos programas, você pode, através do canal Hit TV lá do YouTube. E depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. As minhas redes sociais sempre à disposição para que você envie a sua pergunta sobre o programa de hoje e ainda sugira temas para as nossas próximas entrevistas. O meu nome em todas elas, no Instagram, @DeniseLuc, e facebook.com/DeniseLuc. Hoje eu tenho o prazer de receber a psicóloga Silvia Rodrigues. Doutora, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui, pelo convite e por poder participar do programa para falar de um tema, como você disse aí no início, tão importante para as pessoas, tão importante a gente informar as pessoas sobre saúde mental, e autoestima está relacionada com todas essas questões aí que você citou. E nós passamos aí por um período de reforçar até esse nome, autoestima. Então a autoestima diz respeito a estar alta, a estima alta. Ah não, a autoestima é sobre si mesmo. Então vamos começar nessa definição, porque a gente caminhava bem antes da pandemia, E depois a coisa toda de Covid atropelou de um jeito que as pessoas pararam de se preocupar com a saúde mental, de alguma forma, e pandemias em geral ocasionam problemas muito a fundo, e a gente viveu isso agora, Explica um pouquinho pra gente, então, o que é autoestima? Tá. Autoestima é o conceito que você tem sobre você, o que você pensa sobre você, Então, eu costumo dizer que autoestima não é só a respeito do físico de uma pessoa, embora isso também passe por esse lado, mas é muito sobre o conceito, sobre a imagem, sobre o que você pensa sobre você. Então, todos nós temos uma ideia na nossa mente de quem a gente é. Então, eu costumo perguntar, o que você pensa sobre você? Quem é você? Você acha que você é uma pessoa bacana? Você acha que você é uma pessoa legal, que tem valor, uma pessoa que as pessoas gostam? O que você pensa ao seu respeito? Eu gosto de definir autoestima dessa forma. Então tem baixa autoestima e tem alta autoestima, é isso? Exatamente. A baixa autoestima, ela vai levar a diversos prejuízos em todas as áreas da vida do ser humano, profissional, relacionamento, educação, todas as áreas vai ter um déficit aí, e aí às vezes uma vai sobressair mais do que a outra. E a alta parece boa, mas se ela tiver também em desequilíbrio, aí a gente já não diz que é autoestima, a gente está falando de outros probleminhas, a gente tá, às vezes até um certo narcisismo aí, Legal, então baixa é ruim, muito elevada também, uma pessoa que é quase inatingível, Então também um problema. Vamos falar desse
esse equilíbrio aqui no programa de hoje. Então, para começar, como é que a gente constrói a autoestima? A gente começa a construir a nossa autoestima lá na infância, né, com os nossos pais. Tudo começa lá e é ali que a gente vai aprendendo sobre essas questões. Então, se a gente tem ali dos nossos pais essa segurança para desenvolver a autoestima, se os pais dão ali aquele apoio para o filho, olha que bacana, você é uma criança gentil, você é uma criança inteligente, a gente vai apoiando o filho no decorrer do desenvolvimento dele, provavelmente essa criança vai ter mais probabilidade de uma autoestima mais elevada. Agora, se essa criança nasce numa família mais desestruturada, numa família onde, não, você é um tonto, você é um burro, você vai minando um pouco dessa autoestima e essa criança ela vai crescer como? Insegura, provavelmente. Porque os pais estão ali o tempo todo dizendo, você não sabe fazer nada, você não presta para nada, olha, tudo você derruba, tudo você deixa cair. Então você vai construindo nessa criança essa insegurança. Muitas vezes você observa que são crianças mais tímidas, que vão para a escola e geralmente tem uma dúvida, não pergunta. Então tem bastante a ver com segurança. Tem bastante a ver com segurança. E aí, isso é bem legal falar sobre essa construção, porque a criança ela vem zeradinha, né? Uhum. Claro que já existe algo passado para a criança ainda dentro do útero, né? Então, o quanto essa gravidez foi ou não desejada, sim, como que aconteceu o decorrer aí, né, desses 9 meses, 40 semanas de gestação. Então, a gente sabe hoje, os estudos mostram que existe sim grande impacto disso, mas sem culpas, né? Então, quando não foi possível fazer diferente ali numa gestação mais conturbada, quando a gestação pegou o casal de surpresa, há a possibilidade de iniciar essa construção quando a criança já está ali. Então, você já aceitou a situação conforme ela aconteceu. Criança, filho, é sempre bênção, né? Sempre. Então, você já pode ali trabalhar essa construção. O que é importante? Muitas vezes, nós, como seres humanos que somos, não temos consciência de que a gente tem uma baixa autoestima ou de que a gente tem ali algum problema acontecendo com a gente. Então, é muito importante a gente ficar atento a isso, ao nosso comportamento. Então, se essa criança vai começar ali na escola, por exemplo, provavelmente ali os professores, né, todo mundo vai perceber alguma coisa e vai comunicar a esses pais. Então, fica aí a oportunidade desses pais mudarem um pouquinho desse comportamento. Mas é importante a gente olhar para a gente. Como que a gente está sendo como mãe, como pai, como que a gente está trabalhando ali com o nosso filho, o que a gente está ensinando. Lógico, a gente não vai ser perfeito, eu falo sempre isso, a gente não é perfeito, a gente não vem com um manualzinho ali escrito, eu sei ser mãe, eu sei ser pai, mas a gente vai seguindo uma certa coerência ali, né? Ainda que a gente tenha bons exemplos, que a gente julgue ter bons exemplos, eu acho que maternidade tem tudo a ver com estudar. Uhum. Tanta coisa mudou, né? Eu me espelho muito na minha mãe, ela é uma referência para mim. Mas as coisas mudaram. Eu tenho quase 40 anos, então ela fez o melhor conforme a orientação que se dava na época, né? Se bem que é muito atual, né? Minha mãe é muito atualizada, mas assim, sempre à frente do seu tempo, como eu costumo dizer a ela. Mas assim, as coisas de hoje tem a criação neurocompatível, né? Então, existem maneiras hoje que você pode gostar de fazer a criação do seu filho, que as informações estão disponíveis. É para todo mundo, né? É só buscar. Sim, é muito importante. Acho que não só falando de maternidade, no todo, né? Tudo. Exatamente. Você quer ter, assim, um relacionamento melhor? Então vamos lá procurar estudar, saber o que estão falando sobre isso. Tem diversas coisas na internet disponíveis para as pessoas, matérias de qualidade, informação de qualidade, programas de qualidade. É só a gente também ir
eu falo assim, é só a gente sair um pouquinho da nossa zoninha de conforto e buscar também. É lógico, um processo terapêutico é importante? É importante. Para todos. Para todos. Mas se você não pode, não tem oportunidade, tem muito profissional fazendo trabalhos na internet que são fantásticos. De graça. De graça. Está lá disponível. A gente vai atender o telespectador que mandou a perguntinha pelo WhatsApp e vale lembrar que a gente, falando de autoestima, não tem como não falar de relacionamentos. A gente vai falar bastante sobre esse assunto relacionamentos aqui também. Perguntinha no WhatsApp, vamos colocar na tela. Luara, de Cuiabá, Mato Grosso. Minha autoestima é baixíssima. Fui recentemente promovida no trabalho para um cargo de muita confiança. Tenho qualificações, mas eu mesma não acredito no meu potencial. Como reverter? Luara, parabéns pela sua promoção. É muito bom ver mulheres alcançando cargos de confiança, sendo, né, promovidas. É muito bom isso. Então, tô muito feliz por você, doutora. Olha só, que pergunta importante, que legal essa pergunta. Ela está falando um pouco também daquilo que a gente falou no início, do conceito. Ela mesma está dizendo assim, mas eu tenho qualificação, mas eu mesma não acredito em mim. É essa forma de pensar, né, que a gente tem, que a gente carrega quando a gente tem uma baixa autoestima. E a gente chama de crenças na psicologia, na terapia cognitivo-comportamental, que é o quê? É o que eu penso a respeito de mim, das pessoas, do mundo. E qual é a crença dela? Eu não tenho valor, né? Eu não sou capaz, muito provavelmente. Ela tem esse tipo de crença. Se ela conseguiu uma promoção, se está acontecendo isso, alguém viu, né? Alguém achou ela qualificada. Então aí a gente já percebe que existe uma evidência, uma prova de que eu sou qualificada, mas precisa trabalhar esse autoconhecimento, essas crenças aí, com todas essas dicas que a gente está falando aqui hoje. Não adianta a gente falar para ela, né? Não. Vou usar o exemplo da telespectadora, mas pode ser qualquer pessoa que esteja passando por uma situação parecida. Não adianta eu dizer, você a gente confia, você é boa sim. Né? Não adianta dizer, quando a própria pessoa não está convencida daquilo, não adianta falar que ela não toma a posse daquela situação, né? Uhum. Agora, o contrário também existe, né? Existem as pessoas, falando de autoestima, baixa e agora da autoestima elevadíssima. Então tem aquela pessoa que está lá, ela até tem qualificações, mas às vezes está um pouquinho desatualizada, poderia sim dar uma renovada ali, uma reciclada no currículo, né? Hoje tem muito curso disponível, certificações para algumas áreas, espera-se renovação anualmente ou bianualmente para essas coisas. Ah, mas eu sou muito boa. Mas e por que então a promoção não está chegando? Às vezes é uma injustiça, mas às vezes a pessoa está na zona de conforto e ela se acha o máximo. Existe isso também, né? Existe. Essa pessoa que tem uma autoestima elevadíssima, o que ela vai fazer? Ela vai aparecer muito mais, ela vai se mostrar muito mais. Por quê? Porque ela é confiante. Ela tem uma confiança aí, mesmo que não seja, que ela não tenha tantas qualificações, ela tem essa confiança. E ela vai se mostrar mais no ambiente de trabalho. Aquela pessoa mais insegura, geralmente ela não fala, ela não dá muito palpite, ela não se mostra muito, ela não confia, ela se retrai, ela fica mais quietinha. Então, às vezes é até difícil a gente perceber quais são as qualidades dessa pessoa, porque ela não está mostrando, né? Não fala, não mostra. Já já a gente fala sobre esse reflexo aí no ambiente de trabalho. Vou voltar um pouquinho para essa construção. Lá da infância. Então, na idade pré-escolar, eu acho que é mais difícil da gente pontuar. Mas como você bem disse, quando a criança entra na escola, alguns fatores vão aparecendo, né? Então, o professor, ele estimula as crianças a levantarem a mão. Então, sempre tem a criança que levanta mais a mão. E o professor também, agora vamos deixar o amiguinho responder, né? Para dar chance. E sempre tem aquele que nunca levanta a mão, que vai embora cheio de dúvidas e depois a mãe precisa entrar em contato aí
com esse com o mestre, né? Queria que você falasse um pouquinho para nós, para a gente chegar a falar de relacionamento e mercado de trabalho, qual que é o papel, então, dos pais de fazer essa dosagem também, né? Porque não é tudo que só porque você fez e você é o meu filho e eu te amo mais do que tudo seu é perfeito, né? Sim, a gente vai trabalhando em casa e eu gosto de falar o seguinte, não é intuição, é isso que a gente está falando, é autoconhecimento, é a gente também estar atento ao nosso filho. Ele vai chegar com um monte de informações, ele vai chegar contando o dia dele na escola, e será que a gente está disponível para ouvir? Muitas vezes os pais não estão disponíveis para ouvir o filho, e aí... Nossa, mas eu não percebi que isso estava acontecendo, eu não percebi que ele estava com tantas dúvidas na escola, não percebi que ele era mais tímido, mais quietinho, e lá o professor geralmente vai perceber. É importante também o papel do professor, né, nesses casos, porque eu lembro que a minha filha, quando ela era pequenininha, na pré-escola, ela foi para uma escola e, sei lá, a professora... Não é que não gostava dela, teve um probleminha ali com a professora e tal. E ela ficou bastante retraída. Olha como isso é importante, ela ficou bastante retraída. Quando ela foi para o primeiro ano da escola, né, no ensino fundamental, a professora chegou até mim e falou, olha, ela tem medo de perguntar, ela é mais tímida e eu estou fazendo um trabalho aqui com ela para que ela se desenvolva. E ela me falou algumas coisas lá para que eu observasse em casa. No final do ano, a gente voltou para a escola, eu falei assim, você viu como ela se desenvolveu? Então, Não era a mesma professora. Não era a mesma professora. Como a professora soube conduzir, soube lidar ali. Então, é bastante importante que a gente vá se informando. Então, você recebeu ali da escola, olha, o seu filho está um pouquinho tímido, com dificuldade. Vamos estudar, vamos buscar o que fazer, vamos falar com o médico, vamos no pediatra, vamos consultar um psicólogo, né? Não dá para ser psicóloga da própria filha também, né? Não dá. Se bem que o conhecimento, minha mãe também é psicóloga, e esse conhecimento ajuda muito sempre, mas não é ser psicóloga da própria filha, né? Não dá para misturar as coisas, porque a gente tem justamente, a gente não consegue ficar longe, né? A gente tem aquele afeto, tem aquela preocupação de mãe. Então, geralmente não. Mas é claro que a gente tem eu falo que ser psicólogo, a gente nunca tira esse olhar de dentro da gente. A gente está sempre ali observando as coisas. Fazendo as leituras, né? Como é bom ter essa informação, esse conhecimento. Vamos de perguntinha no WhatsApp? Vamos colocar na tela, por favor, a perguntinha que chega do público. Luciana, de Brasília, Distrito Federal. Geralmente, a baixa autoestima se sobressai mais do que a autoestima elevada? Ela pergunta. Eu mesma tenho autoestima baixa e conheço algumas pessoas do meu convívio que também têm. Obrigada, Luciana. Acho que não. Acho que a baixa autoestima vai aparecer, as pessoas vão perceber que você tem uma baixa autoestima. Por quê? Uma pessoa com baixa autoestima, quais as características dessa pessoa? Como que ela se apresenta? Geralmente ela é mais pessimista, ela reclama mais da vida, ela está sempre irritada, causa uma irritabilidade. Então, tem algumas dessas características. A elevada é aquela pessoa que não tem limites, né? Aquela pessoa que, olha, eu sou perfeito, eu sou muito bom. No social isso não é bom também, né? E você começa a perceber que essa pessoa é assim, é exacerbado, sabe? É desequilibrado. Então se torna uma pessoa também que as outras pessoas olham e falam assim, nossa, mas esse aí se acha, né? É o famoso se acha. É o famoso se acha. Então, os dois vão sobressair, não tem o que vai aparecer mais ou menos. O que tem mais é a baixa autoestima hoje? Muita. Aliás, é isso que tem levado a problemas de ordem mental de pessoas no mundo todo, né? Sim, no consultório, no meu atendimento, hoje eu digo que 100% dos meus atendimentos, das pessoas que eu atendo, tem uma questão de baixa autoestima. Sempre tem. Dá para ter baixa autoestima só em um setor da vida? Pode, é como eu falei, né? Alguns setores vão sobressair, talvez um pouco mais. Mas essas características geralmente vão afetar o todo. Tá.
Antes de começar o programa, até que eu estava comentando com a doutora, hoje tem um movimento aí de pais e mães para que a gente se policie para não elogiar a parte física das crianças, né? Então, não falar de beleza, não falar sobre corpo, nada disso. Até porque é muito inconveniente quando alguém faz algum comentário sobre nosso corpo. Então, para que a gente evite isso, para que eles sejam ensinados e educados desse outro jeito, que vai poupá-los de situações ruins e que geram mal-estar, né? E aí, o movimento é assim, então tem até vídeos que eles fazem nas redes sociais, você elenca um monte de adjetivos e nenhum deles está ligado à beleza. Então você fala, como você é inteligente, meu filho é gentil, meu filho é educado, ele é alegre, ele é, enfim, risonho. Isso é muito legal, né? Tá relacionado, então você tirar, se desvencilhar de alguma forma a parte física, né? Então, não elogiar sobre olhos, cabelos, nada disso. Acho muito importante, porque hoje, se a gente observar aqui na nossa sociedade, o que mais a gente percebe, vai nas redes sociais, por exemplo, é essa questão de se falar muito sobre beleza, de se falar muito sobre o corpo, ao mesmo tempo que hoje a gente vê já esse movimento também, né, de que a gente vê algumas postagens, às vezes não fale sobre o corpo da pessoa, não dê sua opinião, porque não é gentil, porque não é legal. Então, se a gente está falando que começa tudo lá da infância, a gente já está educando os nossos filhos para ter esse tipo de pensamento, né? Onde o externo a autoestima passa pelo externo. Perfeito. Mas o externo não é o mais importante. A gente precisa construir dentro de nós. E durante muito tempo na vida falaram pra gente que não, que a gente tinha que parecer perfeito, que a gente tinha que ter uma aparência perfeita, mas lá dentro estava tudo destruído. E hoje a gente percebe o quanto isso custou para as pessoas. Custa a vida, às vezes, né? Doutora, então vamos partir do raciocínio dessa construção. A gente vê hoje adolescentes sofrendo muito com depressão. Uma vez instaurado uma situação como essa, diagnosticado uma situação como essa, você falou de presença dos pais, que é muito importante, não é só presença física, é estar de fato presente. Meu filho é pequenininho ainda, mas eu acompanho uma série de pais de adolescentes que vem falando sobre a necessidade. Então, eles trabalhariam mais ali no fim de semana, através do celular, mas não, eles precisaram se organizar melhor durante a semana, porque o fim de semana é dos filhos, 100%. O horário que as crianças, os adolescentes, né, não mais crianças, estão em casa, então esse olhar precisa ser voltado para eles, porque se você diz que eles têm que reduzir a tela, você também tem que reduzir. A gente, né? É modelo, né? Sempre os pais vão ser modelos. Né? Pode ser que lá no futuro, aí é uma outra discussão, esse jovem, esse adolescente faça outras escolhas, mas a gente sempre vai ser um modelo na alimentação, na tela. Então, eu estou falando para o meu filho adolescente, sai do computador, sai do videogame, mas eu fico o tempo todo ali no celular, sabe? Eu falo, o hábito de tomar um café juntos, de almoçar juntos, muitas vezes a gente vai perdendo isso no decorrer da vida e vai justificando com o dia corrido, com o acúmulo de tarefas que a gente tem. Mas os jovens, os adolescentes, eles estão sofrendo muito de depressão, de ansiedade. A gente recebe muitos casos, suicídio. Então, é muito importante. E acaba sendo pouco falado, né? Essas situações, e isso acontece em escolas, na casa dos próprios adolescentes. Isso acaba não sendo tão repercutido por uma série de questões, mas eu acho que há de se falar, sim, sobre isso, sobre prevenção desses problemas. E se eles já estão lá,
tem sim um monte de ferramentas, né? Tem como trazer esse adolescente de volta e evitar repercussões para a vida adulta, porque uma vez, quando se tem depressão uma vez, a chance de ter de novo ela é maior, né? Pode ter novamente, né? Você pode ter trabalhado, ter feito terapia, consulta com psiquiatra e depois, lá na frente, na vida adulta, ter algum gatilho e você ter depressão novamente. Então, é importante a gente já cuidar lá na adolescência. Então, geralmente, o que a gente pensa? Adolescente é chato, adolescente é rebelde. Mas observe o teu filho, você conhece o seu filho, né? Conhece um pouco dos hábitos do seu filho. Então, tá mais triste, tá mais introvertido, não sai do quarto, né? Ou o contrário, não quer sair da rua, ou tá com um comportamento diferente. Eles geralmente não falam. Não falam, né? Eles geralmente não falam. É uma idade mais difícil. É uma idade também para os pais muito difícil. Eu sou mãe de adolescente, sei. É difícil. Mas a gente precisa ficar atentos, porque eles ainda não têm condições de tomar todas as decisões da vida deles, né? Por mais que pareça que, eu já sou grande, já estou entendido. Não, a gente ainda é responsável, né? Então, é importante se preocupar da mesma forma que a gente se preocupa com o filhinho lá pequeno. A gente vai se preocupar na adolescência e com o excesso de informações que esse adolescente tem atualmente. A gente vai para o intervalo, mas eu vou propor um exercício para você que está em casa. A doutora falou aqui, ainda nesse primeiro bloco, sobre uma reflexão que ela pede para os pacientes dela fazerem, que é para falar um pouquinho o que você pensa sobre você mesmo, né? Para a gente falar de autoestima. Não precisa contar para ninguém, não precisa falar em voz alta, não, mas pensa aí enquanto a gente vai para o intervalo, tá bom? Daqui a pouquinho eu tô de volta, até já. Nós estamos de volta hoje, assunto necessário, falar de autoestima. Aproveite a oportunidade para participar através do nosso WhatsApp, 11 3337 5886. Antes de voltar para o nosso bate-papo, a nossa entrevista imperdível, eu convido você a assistir junto comigo um recadinho especial da Graça Filmes. Bom filme para você. Excelente recadinho, agora de volta com a nossa entrevista sobre autoestima. A nossa convidada é Silvia Rodrigues, psicóloga. Doutora, vamos lá então. Propus aí um exercício para quem está em casa, porque eu acho isso super importante. Aliás, aqui no Consultório Doutora a gente sempre fala como é importante saber também, saber quem você é, né, sobre você e do que você gosta. Porque eu acho que isso também constrói um dia a dia mais leve, né? Nem todo mundo, e eu acho isso uma pena, porque eu gosto tanto do meu trabalho, mas nem todo mundo trabalha com o que gosta, né? Nem todo mundo faz aquilo que acredita que nasceu para fazer, no que diz respeito ao trabalho, aquilo que te gera renda. Mas é possível sim, ainda que você não trabalhe em algo que te faz plenamente feliz, é possível sempre mudar e é possível fazer o restante que te faz feliz, né? Então não é porque não trabalha na área que você sempre quis atuar ou faz aquilo que você sempre quis fazer, que sua vida está fadada ali a uma infelicidade, não é isso, né? A gente tem uma coisa de que a vida é só trabalho, que também tem que ser desconstruída. Hoje, se você está disponível às 5 horas da tarde para um café, alguém vai te perguntar, mas você não está trabalhando? Assim Tô sim, mas comecei mais cedo, organizei meu horário, fui mais produtiva, fiz em menos horas, né? É assim mesmo. Então, a gente tem que pensar o seguinte, né? Que tem uma vida de trabalho, tem uma vida profissional, mas a nossa vida não se resume só à vida profissional. Assim como a nossa vida não é só relacionamento, assim como a nossa vida não é só maternidade, eu não sou só mãe. Então, a gente tem diversas áreas e a gente precisa equilibrar todas essas áreas. O que eu falo bastante com meus pacientes até é assim, ok, sua semana foi difícil, foi estressante, foi pesada, como que eu vou compensar isso, né? Então, eu estou compensando de uma forma saudável para mim, ou eu estou compensando isso de formas não muito saudáveis. Então, isso que você disse sobre eu saber o que eu gosto, quais são as minhas necessidades. Então, chegou lá o final de semana, estou de folga.
que eu estou fazendo para construir essa minha autoestima, para desenvolver uma vida mental mais equilibrada. Então, eu gosto de ir no parque, eu gosto de ficar com os meus filhos um tempo, né? Sem celular, sem nada disso. Eu gosto de ir para o sítio, ou eu gosto de plantar. O que você gosta de fazer? Descobrir o que você gosta de fazer, né? O que te equilibra, o que você faz e te dá aquela paz, aquela tranquilidade. Isso é importante. E não precisam ser coisas grandiosas. Eu falo assim, às vezes você quer tomar um banho relaxante, colocar uma vela, um cheirinho, uma coisa diferente. Então, isso é importante. É importante que no nosso dia a dia a gente encaixe essas coisas, esses mimos, vamos dizer assim, na nossa vida. Às vezes coisa que vai levar pouco tempo, mas que dá uma diferença, né? Que faz uma faxina na mente, né? Às vezes você só quer ficar deitada um dia em casa sem fazer nada, quer ficar deitada lá assistindo TV, um filme. Tenha esses momentos, né? Tenha esses momentos para você. Legal. Claro que tem fases em que isso é mais difícil, né? Então você falou que a gente não é só mãe, mas esse comecinho é muito um mergulho no oceano, né? Então, aí nem todo mundo lida tão bem com esse mergulho na maternidade, mas tem coisas muito lindas a serem exploradas lá também. Mas acho que quando a criança vai crescendo, você fala, opa, peraí, eu posso tanto mergulhar quanto observar também, né? Quanto estar ali, aproveitar o que eu tinha antes, né? Muitas mães falam, mas gostava também do antes. Adoro a maternidade, mas também gostava do antes. Esse equilíbrio, isso é possível. Às vezes não nesse momento que você pode estar vivendo aí, às vezes um puerpério, né? Um momento mais difícil, mas também é possível equilibrar. Mas para isso tem que saber, né, doutora, do que você gosta, o que está te fazendo falta, como que as pessoas podem te ajudar também. Quando a gente é mãe, né? Principalmente a primeira vez que a gente é mãe, a gente está cheia de dúvidas, a gente está cheia de insegurança, muitas cobranças, muitos palpites que também atrapalham bastante aí a vida da mãe. Mas é importante que você tire momentos para você, sempre é importante que você tire momentos para você, porque eu costumo dizer o seguinte, se eu estiver exausta, eu não vou exercer bem nada. Eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou ser boa esposa, eu não vou ser boa nada, porque eu estou cansada, porque eu estou exausta. É uma exaustão que as pessoas esperam chegar naquele momento onde está tão exaustivo que começa a aparecer dores físicas, doenças, problemas de saúde. Então a gente começa a perceber. E interessante que esse ano também eu estou atendendo muitas mães, né? Mulheres grávidas ou que estão com um bebezinho ali, e é uma reclamação. E eu sempre trago essa questão. Então, o que você está fazendo por você? Você pode deixar o seu filho alguns momentinhos. É claro que tem fases e fases, mas a gente consegue, dá para equilibrar. Vamos falar de elogio? Bom, tem muita coisa para a gente falar, então eu vou pingando de um lado para o outro para a gente atender aí a demanda. Vamos falar de elogio? Eu particularmente gosto muito de elogiar as pessoas. Mas aí você percebe que nem todo mundo recebe o elogio da mesma forma. Essa pessoa até se surpreende com o elogio, se incomoda às vezes. Por que é difícil, muitas vezes, receber um elogio, doutora? Porque a gente estava falando lá no início do programa sobre as crenças, né? Então, a crença que eu tenho sobre mim, se é uma crença de incapacidade, que eu não tenho valor, eu não sou boa em nada, o outro é melhor do que eu, a gente se compara muito com as outras pessoas, isso é um ponto também. Então, quando eu recebo um elogio, a minha crença é ativada, né? Ela tá falando isso só para me agradar, ela tá falando isso assim, só porque ela não ia dizer a verdade, né? Ela não ia dizer que eu tô feia, ou ela não ia dizer que eu não sou tão boa. Então, ativa essa minha crença, que a gente sempre tem uma crença que é a crença central, que gera tudo na nossa vida, que se ela não está sendo trabalhada, se a gente não sabe como identificar isso, a gente não tem ali um autoconhecimento, ela vai levar a gente para diversos caminhos. Então, esse caminho da insegurança, né? Autoestima e insegurança, insegurança, autoestima. Baixa autoestima está sempre ligado
a insegurança. Mesmo que dentro da sua família haja uma tentativa de fortalecimento aí da autoestima, um fortalecimento da sua boa imagem, pode existir essa dificuldade, essa insegurança mesmo assim? E se sim, o que justificaria isso? Pode, porque a gente não vive só dentro da família, né? A gente é um ser social, então vamos lá, a criança foi para a escola, está acontecendo alguma coisa lá naquele ambiente, o adolescente está na escola, está acontecendo alguma coisa ali naquele ambiente, ele viveu alguma situação, nós, né, como adultos, vivemos alguma situação que foi impactante e que aquilo fez você dar uma cambaleada ali, sabe? E falou assim, acho que eu não sou muito boa, né? Porque essa pessoa não quis ficar comigo, ou porque essa pessoa não gosta mais de mim. Alguém importante para você, ou que tem um peso de alguma forma, que represente algo. Exatamente. Às vezes lá na escola, né? Muito amiguinho falando, ai, mas você... Aquela conversa, né? Você é tão bonitinha, porque não emagrece, umas coisas assim. Então, isso também pode ir minando a autoestima de uma pessoa. Então, os pais estão ali falando, não, minha filha, você é ótima, você é isso. Mas tem ali o outro ambiente ali, e é um ambiente onde, se a gente parar para pensar, escola, trabalho, um ambiente que a gente passa muitas horas do nosso dia, né? Legal. Então, tudo relacionado, tudo em ambientes que você não consegue controlar. E a pergunta é o seguinte, na minha época, sempre teve, né? Tiração de sarro, bullying, que não tinha esse nome, né? Mas era bullying. Então, as crianças sempre sofreram e fizeram bullying. É errado, não é para fazer, é parte da educação familiar também, interromper esse ciclo que é maléfico. Mas acho que não dá para fechar os olhos e dizer que as coisas mudaram. Antigamente, esse impacto do bullying, ele era muito menor na vida das crianças e dos adolescentes. Por que hoje gera um impacto maior? Então, se hoje alguém não é aceito, muito bem aceito na escola, isso gera um problemão e lá atrás não gerava esse impacto tão ruim. Pelo menos é o que eu percebo. Talvez até gerasse, lógico que não era falado, não era conversado, porque a gente não tinha esse espaço, me lembro também da minha adolescência, né? A gente não tinha esse espaço para falar sobre coisas da alma, do autoconhecimento, a gente não tinha muito isso. Hoje, parece que tem um impacto muito maior, mas será que a gente não está sendo mais notificado por essas questões do que antigamente, né? Então, até na escola mesmo, essa questão da escola notificar os pais, trazer mais para os pais essas informações que antes não se falava tanto, que não era algo que as pessoas comentavam. Então, eu acho que tem essa diferença também. Não é que acontecia menos, é que a gente sabia menos. A gente sabia, tá. a gente não sabia que existia bullying. Né? Nem se falava sobre bullying. E parecia que era uma coisa fora do controle. Então, que não tinha, pelo menos na minha época, parecia que era uma coisa que não tinha como não acontecer. Sim. E hoje, como a gente sabe que dá para não acontecer e não é para acontecer, também tem esse peso, né? Parece que a gente se adaptava, né, naquele tempo, porque eu estou aqui nesse ambiente, tenho que me adaptar de alguma forma, né? Então, eu me lembro que me chamavam de Olivia Palito na escola, porque eu era muito magra, muito alta. E eu lembro que as pessoas chamavam, eu até me chateava, até não gostava, mas continuava ali no meu ambiente. Eu percebi, depois de adulta, sim, que teve um impactozinho ali na minha autoestima, claro, né? De você sempre trazer esse pensamento de, eu não sou muito bonita, as pessoas não vão gostar de mim e tal. Mas foi uma coisa que eu trabalhei depois e tive essa oportunidade, nem todo mundo vai ter, né? Então, por isso que é importante a gente falar, a gente tá num programa assim e falar sobre isso. É porque, por mais que a gente tenha informação, que saiba e eduque nossos filhos a não cometerem esse tipo de atitude, não tem como a gente controlar a boca do outro. Não. A outra pessoa pode dizer o que ela quiser. Mas como eu deixo isso me impactar, como eu deixo isso me atingir, só eu controlo. É esse trabalho que a gente deve fazer. E a minha preocupação é sempre, desde a infância, como fazer isso, porque
Se a gente está mais fortalecido desde a infância, acredito que a gente vai ter menos problema na vida toda. Sim, tem toda a razão. É esse o conceito. Um tempo atrás eu ouvi bastante as pessoas dizendo, acho que estava rolando um pouco na internet, falando assim que é super legal quando você consegue entender que a gente não consegue controlar o que o outro pensa sobre nós e a gente não consegue impedir ele de pensar nada. Partindo desse princípio, se a gente trabalha desde a infância, né? Olha, filho, é importante você ter amigos, você se importar com as pessoas, mas não se importar a ponto das outras pessoas controlarem a sua vida, né? E sim, as pessoas se preocupam muito com o que as pessoas pensam delas. E isso tem um impacto gigante na autoestima e na saúde mental. E eu disse sobre o falar, né? Que as pessoas podem falar o que elas quiserem, mas às vezes fala-se sem falar, né? Então, também tem o que é falado sem que a boca esteja aberta, né? Sim. Você também fala com atitudes e isso também incomoda os adultos, os adolescentes na escola, até mesmo crianças, às vezes que se sentem rejeitadas não porque a mãe ou o pai disseram alguma coisa, mas porque eles agiram de determinada maneira, né? Então, saber que não controla e se fortalecer para que isso não dite aquilo que você é, porque a gente não é o que o outro pensa que nós somos. Parece tão simples. Parece muito simples, é verdade. Parece muito simples, eu sempre falo isso. Eu falo assim, gente, parece muito simples, mas não é. A gente não tem como controlar, de forma alguma a gente vai controlar o que o outro pensa sobre nós. Mas como eu vou reagir a isso, eu posso controlar. E aí isso vai depender desse fortalecimento que você falou. Então, se eu fui uma criança, uma adolescente que fui trabalhando a minha autoestima ali no decorrer da minha vida, então eu tô com isso bem resolvido, eu vou caminhar, tá, legal, você pensa isso, mas segue a vida, segue o barco. Mas se eu já tô inseguro, já sou uma criança medrosa, já tenho aconteceu muitas coisas ali na minha vida, uma família desestruturada, provavelmente eu vou me preocupar muito com o que o outro pensa sobre mim e ele vai ditar a minha vida. Já você me conta se esse ambiente contamina, tá? Então, se você convive com alguém que tem autoestima muito baixa, se isso também, de algum jeito, te pega se a sua não está muito fortalecida, tá? Já. Perguntinha do WhatsApp, vamos colocar na tela, por favor. Tamires, de Sorocaba, interior de São Paulo, pergunta: tinha autoestima baixa porque estava num trabalho que não gostava. Fiz um curso, consegui dar um upgrade na minha carreira que me deixou muito feliz. Mudar vai sempre bem. Tamires, obrigada pela sua participação. Outro relato maravilhoso. Fez ali, se mexeu, deu certo. Então, olha onde estava, né? O problema. Onde estava o problema, onde ela estava percebendo que estava deixando essa autoestima um pouco mais baixa. O ambiente de trabalho era específico, era ali. E aí ela fez essa mudança e saiu do trabalho, saiu do ambiente que estava causando ali o conflito e ok, melhorou. Identificar isso também é muito bom, né? Saber onde que está o problema. Senão a gente desconta em quem a gente mais ama, não é verdade? Se a gente fica ali no ambiente, né? Se a gente continua, por exemplo, se ela tivesse continuado nesse ambiente, isso ia melhorar? Não ia, só ia intensificar mais. E aí talvez quando ela fosse procurar realmente uma mudança, aí já não seria tão simples, talvez ela precisasse de uma ajuda profissional. Porque já ia estar muito desgastado ali a autoestima dela. Então, identificar é importante também, a gente ficar atento, da onde que está vindo isso? Mas eu não estava me comportando assim, eu não era assim, eu era mais alegre, mais feliz. Então, o que está causando se eu estou com uma baixa autoestima? Aí você já parte de um autoconhecimento, né? Você está falando sobre alguém que se conhece minimamente. Eu não era assim. Mudei. Eu ia tão feliz ao trabalho, estava tudo certo, eu gosto do que eu faço, por que agora não está bom mais? Você já parte de um degrauzinho ali do autoconhecimento. Quando você está no zero, é mais difícil, né? É mais difícil de identificar, né? A não ser que realmente lá naquele trabalho esteja acontecendo algum tipo de abuso que a pessoa já identifica de cara, né? Perfeito. É que essas situações, às vezes, elas não são
tão abertas, acontecem de forma tão velada, às vezes, que é difícil identificar mesmo, né? Às vezes está acontecendo até algum tipo de abuso psicológico, mas você tem uma dificuldade ali de identificar. A gente não fala muito sobre isso, né? Então a gente tem uma dificuldade de saber, será que é isso mesmo que eu estou pensando? Então fica um tempo ali na dúvida. Mais uma perguntinha do nosso público que chega através do WhatsApp, vamos colocar na tela. Keila Borges, de Monte Belo, Minas Gerais, faz a pergunta. A timidez excessiva pode ser considerada baixa autoestima? Obrigada, Keila. A timidez excessiva precisa ser tratada, se fazer tratamento com um psicólogo, né? Pode ser que a timidez levou essa pessoa a uma autoestima baixa, né? Porque ser extremamente tímido causa muito prejuízo na vida social dessa pessoa, né? Então, vai causar uma baixa autoestima, mas não é a mesma coisa. E aqui eu estou pensando nas situações que tem a ver com a minha área, né? E na vida toda a gente tem que fazer o que na escola? Apresentação, seminário, né? A escola de alguma forma te testa, te expõe ali minimamente para você dar conta, faz parte também, né? Do crescimento, do amadurecimento. E aí o tímido, ele não é chamado, ele não é escolhido para o trabalho, porque ele nunca vai dividir ali a fala do texto, então ele vai ficando para trás. Por mais inteligente que ele seja, não adquirir as outras habilidades que também são muito importantes. Todas as habilidades sociais são importantes que a gente trabalhe. A gente vai ser melhor em algumas, sempre. A gente sempre tem habilidades. Tem gente que tem habilidade para falar. A gente vê os jornalistas e tal, tem essa habilidade. A gente tem a habilidade para escrever, mas a timidez excessiva é um problema, e é um problema muito sério. A gente não leva a sério e fala, ai, tadinho, é tímido. Porque uma coisa é você ter vergonha ou timidez de se apresentar para um grande público, né? Então, também você não vai se tornar um apresentador de TV, mas não conseguir trocar uma conversa, né? Não conseguir se relacionar assim minimamente, uma festa, porque essa é às vezes você não está muito afim, mas você tem que fazer, faz parte da coisa social, né? Pensa só numa pessoa muito tímida que vai para uma entrevista de emprego. Olha só. Ela não consegue falar. Não consegue Às vender. vezes ela não consegue ir na entrevista. Ela acaba, é isso que eu chamo de prejuízos na vida da pessoa. Então ela acaba deixando de ir, ela inventa desculpas na cabeça dela. Às vezes fica doente também, né? Fica doente mesmo, porque é muito tímida e tem medo. Aí vem o medo associado a essa timidez. Baixa autoestima, timidez, medo, insegurança, olha quanta coisa. Aquele medo de errar, de falar alguma coisa errada. A gente tem muito isso, né? Ai, será que eu vou falar alguma coisa errada? Quando eu penso assim, hoje eu estou aqui, aí me convidaram, vou aceitar? Mas se eu falar uma coisa errada? Então a gente vai vendo que a gente tem esses pensamentos, mas a gente também precisa aprender a questionar esses nossos pensamentos. Então, mas se eu não for, eu vou perder a oportunidade de falar para as pessoas, ou de apresentar o meu trabalho, eu falo que a gente tem as nossas missões na vida. Qual que é o meu objetivo? Então, eu vou deixar de cumprir com esse objetivo. Mas o tímido, o excessivo, ele não vai pensar assim, ele não vai conseguir construir, ele não vai conseguir fazer esse questionamento. Então, ele vai deixar de ir na entrevista de emprego. E esse é o trabalho para um psicólogo. Às vezes a família quer abreviar aí o caminho, buscar... Então, não é curso de oratória, é trabalhar isso, é o segundo passo, talvez. É o trabalho com psicólogo, né? Porque a família vai tentar ajudar, talvez com o maior amor do mundo, mas fica assim, não, vai lá, empurra, e a pessoa fica mais desconcertada do que ela já estava, e aquilo causa um trauma para ela, né? Deixa eu aproveitar que nós estamos assim um pouco falando da infância, um pouco falando das repercussões ali do mercado de trabalho. Toda a vida a gente tem festividades nas escolas, né? Então tem dia da família, festivais, e aí a sala é sempre ensaiada lá para uma dancinha. A mãe fica feliz, o pai fica feliz, tem dia da avó, do avô, é uma delícia. Eu tô ansiosa para esse momento chegar na minha família. Eu adorava os festivais da minha escola, mas nem toda criança, claro que tem
Você observa os vídeos, né? Hoje, com as redes sociais, você vê, tem criança que tá ali se realizando. Tem criança que tá quase na obrigação ali. E tem criança que não vai. Tem criança que não foi. Foi lá, às vezes até ensaiou, mas chega no dia, não quer ir, chora. Ou tá lá na escola, mas diz pra mãe que não vai se apresentar, não quer. Quanto disso a gente deixa? É o jeito da criança. E o quanto disso pode ter aquela repercussão mais prejudicial? A gente vai observar, tá vendo? É muito trabalho de observação. Por quê? Porque vai ter um momento que a criança não tá afim mesmo, a gente precisa respeitar. Porque antigamente, os pais, né, nossos pais, eles falavam, você vai sim, você vai fazer. E tinha muito isso, mas isso também gerava alguns problemas aí para nossa vida adulta. Eu acho que é importante a gente respeitar o ritmo da criança. Então, se você tem lá o seu filho e ele é uma criança extrovertida, que fala com todo mundo no prédio, que conversa, que não tem essa questão, você não observa essa timidez, se ele não quer dançar um dia, talvez ele não queira, porque não gosta, porque que nem a minha filha mais nova fala, eu odiava balé, mãe, então eu sempre inventava uma desculpa para eu não participar das aulas de balé, e hoje ela conta isso, né? Então, a gente precisa entender se aquela vontade é minha como mãe ou se é realmente do meu filho. Às vezes ele não quer fazer judô, ele não quer se apresentar, ele não quer ficar dançando ali na escolinha. Então, às vezes ele não quer. E a gente vai observar se tem um problema, geralmente, quando você observa que seu filho já é mais tímido, né? Você vai percebendo isso em casa, você percebe isso no convívio com as outras crianças, às vezes ele é mais retraído, tem mais dificuldade de fazer amizade com as outras crianças, então você vai perceber essas características. Que aí eu acredito que quanto antes você começa uma intervenção, menos trauma, menos prejuízo você tem depois, né? Não é que todo mundo precisa ser extrovertido, despachado, não é isso, mas acho que tem algo assim dentro... também não gosto da palavra normalidade, não é isso. Mas acho que tem algo ali que é o mais aceitável para um relacionamento social saudável, né? Você sempre vai olhar para o prejuízo que está causando. Mesmo na vida da criança, se aquele comportamento dela está causando algum prejuízo para ela. De repente, ela deixa de, sei lá, ir na festinha infantil porque ela é muito tímida e ela não quer sair de casa, por exemplo. Então, isso está causando um prejuízo na vida dela já, mesmo na infância. Então, a gente observa, eu estou observando que meu filho, né, ele não conversa muito, não tem amigos, não faz muitas amizades. Talvez venha já ali da escola, a professora também vai observar isso. E aí a gente já observa que tem que intervir ali. Legal. Vamos para o intervalo. No próximo bloco tem pergunta do telespectador e a gente vai ter a oportunidade de falar sobre relacionamentos, casamentos, namoros. Vamos entender um pouquinho mais como é que a baixa autoestima pode atrapalhar. Até já. Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor fala sobre autoestima. Aproveite a oportunidade para mandar sua pergunta através do WhatsApp. 11 3337 5886. Nossa convidada é a doutora Silvia Rodrigues. Ela é psicóloga, está explicando tudo aqui para nós. Olha, dava para ficar uma semana inteira só falando sobre autoestima e como é que a gente pode alinhar e ajustar isso para ter menos prejuízo no futuro, pensando na criança. E sempre, né? Acho que o mais legal do processo de psicoterapia é saber que a qualquer momento dá para começar e que sempre você vai melhorar e evitar mais danos futuros, né? Todo mundo, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade, sim, de passar por um processo terapêutico. Você não precisa ter exatamente... As pessoas imaginam assim, eu preciso ter depressão, eu preciso ter um transtorno de ansiedade. Não, você não precisa, você pode ir para terapia. Porque você quer se conhecer melhor, porque você... Ou às vezes você identifica ali algumas questões suas que não estão causando um prejuízo, mas que você quer melhorar. A gente sempre vai sair da terapia melhor. Eu falo assim, se você estiver minimamente ali, respeitando esse processo, né? E acho legal falar, porque eu também sou um pouco suspeita, porque minha mãe é psicóloga, então sempre tive uma familiaridade muito grande com
falar sobre isso, né, e saber da importância da saúde mental, mas acho que é importante saber que as pessoas costumam depositar também uma expectativa no processo de psicoterapia e as pessoas falam muito bem porque realmente o resultado é maravilhoso, mas não é 100% gostoso. Não é gostoso o tempo todo, não é toda sessão que, né? Então, é difícil, é cutucar a ferida para que ela possa cicatrizar, porque já está lá parada há tempos e não cicatrizou, né? É o que eu sempre falo, quando eu inicio com meus pacientes aí sabem como eu sou já, né? E eu falo assim, olha gente, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de vocês, né? A gente vai falar sobre alguns assuntos que vai te incomodar e eu vou te instigar a esse incômodo, porque é aí que a gente vai encontrar, que você vai encontrar soluções para essas questões que você está vivendo, né? Então não adianta ficar ali só de florzinha. O psicólogo não é o seu amigo, por mais que haja uma troca bacana, ele não vai te dar conselhos, né? Porque a pessoa fala assim, não vou no psicólogo, mas eu tenho uma amiga, não é a sua amiga, né? Não, tem sempre esse tipo, né? Eu vou na cabeleireira, minha cabeleireira é minha psicóloga, eu vou na manicure, ou eu vou no bar, eu vou tomar uma cerveja. Ok, são coisas legais e é importante, né? É importante também os amigos, sair, tudo isso é importante, mas não substitui um processo terapêutico, não é igual. Infelizmente, as pessoas esperam muito tempo e quando elas chegam na terapia, elas já estão muito, muito fragilizadas, muito machucadas. Eu costumo comparar com o médico, né? Quando a gente está doente, você começou a ficar ali com uma gripe, uma dor de cabeça, um resfriado, o que você faz? Você vai no médico. E o médico te dá ali o remedinho e você melhora. No processo terapêutico, você vai identificando, eu estou sempre triste, geralmente eu estou sempre muito irritada, estressada. E você vai levando, vai levando, vai levando. E você não vai no psicólogo. Eu acho que a pandemia até melhorou um pouco essa coisa do preconceito na busca pelo profissional. Em geral, os profissionais de saúde mental, né? Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra. Mas ainda falta muito, né? Pra gente chegar no adequado. Acho até que a pandemia trouxe essa necessidade e trouxe muito online. Facilidade. Essa facilidade ajudou bastante, porque eu sou formada há 11 anos, eu sempre quis trabalhar com online, mas nunca foi tão procurado como nos últimos anos, né? Então, assim, tem aquela questão de psicólogo, você vai toda semana e você tem que parar o carro, estacionar, tudo isso, se locomover. Então, ali online você faz na sua casa, confortável. Às vezes você está no seu trabalho, mas você tem uma salinha ali. Tem pessoas que viajam muito. Eu atendo muitos pacientes brasileiros que moram fora do Brasil, que não têm acesso aos profissionais de lá, porque é muito diferente, né? Então, trouxe essa facilidade. Então, acho que aí as pessoas começaram a procurar um pouco mais. Legal. E aí você só precisa ter no online um lugar onde você tenha privacidade, porque acho que essa é uma questão que alguém pode trazer, né? Mas eu quero fazer online, mas em casa, imagina, não dá. Encontre um lugar. A terapia, então o nome já diz tudo, né? Até no carro. Terapia. Dentro do carro, eu sempre falo de fazer dentro do carro, porque eu acho que realmente, tá estacionado, tá num lugar seguro, pode ser na garagem do seu prédio, na garagem da sua casa, o carro traz um isolamento ali, minimamente, sim, né? Acústico da conversa e segue para o que precisa, né? Sim, e a pessoa se sente confortável, porque você, ao mesmo tempo, você está no seu ambiente seguro, né? Do que quando você vai até o consultório, parece que fica aquele ambiente um pouco hostil, igual quando a gente vai no médico, a gente fica meio nervoso, ansioso. Ali você está no seu ambiente, né? No seu ambiente seguro, então você se sente mais confortável. Muito legal. Eu acho que nada substitui o presencial, mas nesses casos, onde vai ser difícil a chegada, chove, não vai, falta mais do que vai a sessão, aí não dá, né? Então é melhor fazer o processo aí online, que vai trazer o resultado. Eu acho isso muito legal. Até o tempo é melhor aproveitado, né? O tempo é melhor aproveitado. As pessoas me perguntam bastante, né, se é igual, se a qualidade é igual. E eu costumo falar que não, hoje não há mais diferença. Já houve. Legal. Já houve no início, quando estava sendo implementado, já houve. Hoje
Hoje você está habituada a fazer também, né? Não é um lugar novo para você. Você já sabe. Até as ferramentas, né? Eu trabalho com muitas ferramentas. Essas ferramentas já existem adaptadas para o online. Então, a facilidade, você vai mandar um contrato para o paciente, ele assina digitalmente hoje, né? Então, essas facilidades são importantes. Eu falo que esses são os benefícios que a internet traz, Tem né? plataforma específica para isso ou você pode usar as diversas plataformas? Existem plataformas, existem sites específicos que trabalham com diversos psicólogos que atendem ali, então tem a plataforma e tem os psicólogos como eu, que é particular, né? E que trabalha, e aí cada psicólogo vai aí ver qual é o melhor. Tem bastante opção hoje, né? De plataforma para usar. Perguntinha no WhatsApp, vamos colocar na tela, por favor. Adriana, aqui de São Paulo. Tenho um filho dependente químico, por isso a minha autoestima é baixa. Sinto que falhei como mãe. Sempre trabalhei e tentei dar exemplo para ele. Hoje parece que desisti dos meus sonhos. Adriana, um abraço apertado para você. A doutora vai te orientar. Olha que difícil essa situação. É uma situação difícil porque na primeira fala eu já identifiquei, gera muita culpa, né? Ela se sente muito culpada, porque o que vem na nossa cabeça quando a gente é mãe? Onde eu errei? Por que meu filho foi por esse caminho? Eu devo ter falhado em alguma coisa. E eu entendo que isso seja muito real na vida dela nesse momento e que ela esteja sofrendo muito por pensar dessa forma. Mas ela precisa cuidar dela mesma, ainda assim. E eu sei que às vezes a gente não tem força, né? Porque, como eu disse, parece simples quando a gente está falando aqui, mas às vezes a pessoa não tem nem força. Então começa um pouquinho cada dia. Hoje eu vou fazer uma coisa por mim. Hoje eu vou andar no parque, hoje eu vou tomar um banho e relaxar. Hoje eu vou fazer uma coisa por mim, uma coisa que eu gosto, eu vou tomar um chá, eu vou plantar. Vou fazer crochê, qualquer coisa que você identifique que você gosta, para começar nesse caminho de você começar a se... Sabe que eu gosto de ensinar para os pacientes? Eu falei, coloca uma roupa bonita, que você gosta, que você se sente bonita. Faz uma maquiagem se você gosta, nem que você não vá sair de casa. Tira uma foto, posta na rede social, começa por esse caminho. Às vezes precisa ser de fora para dentro, né? Às vezes o de dentro para fora tá mais difícil, mas o de fora, até mesmo, eu sei que é difícil falar isso, parece muito fácil, né? Um sorriso, buscar algo que te faça rir, sorrir, né? Então, em alguns momentos, e aí aquilo internaliza de alguma forma. Ela provavelmente vai precisar, sim, de profissionais ali. Sozinha, com essa questão, eu acho muito difícil. Mas procure também uma rede de apoio, a família ou um amigo que está ali do seu lado, que te incentiva, né? Não as pessoas que te criticam, aquela pessoa que te incentiva. Olha, você fez tudo o que você podia pelo seu filho, aí ele resolveu fazer uma escolha diferente, porque talvez tenha algo ali dentro dele que também ele não esteja entendendo e que não está relacionado a você. Né? Muitas vezes não tem nada a ver com você, tem a ver com ele. Mais uma perguntinha, vamos colocar na tela, por favor. Vamos lá. Henrique, como lidar com a baixa autoestima? Muitas vezes eu acho que as pessoas são melhores do que eu. Trabalho com vendas e quando não consigo fazer uma venda, fico muito mal. Henrique, que profissão desafiadora também, né? Ser vendedor e ainda mais nos tempos atuais. E olha o que ele está falando aí da comparação que a gente falou. Né? Aí ele se compara com o outro. Aí quando ele se compara com o outro, ele se sente para baixo porque o outro conseguiu ou porque o outro fez uma coisa que ele não conseguiu fazer. Às vezes quando a gente faz esse tipo de comparação, a gente precisa entender ou parar para pensar se essa comparação é justa. Porque às vezes essa comparação não é justa. E eu vou dar um exemplo que é diferente do dele. Às vezes eu quero ser igual, sei lá, a Gisele Bündchen. E aí eu vejo uma foto linda dela na internet e eu quero muito ter aquele corpo, eu quero muito ser igual ela. Mas ali a gente sabe que naquela foto tem um tratamento, a gente fala muito do Photoshop porque é assim que acontece. E é inalcançável.
E às vezes é inalcançável nem só porque tem o Photoshop ali, mas porque eu tenho um outro biotipo, a minha estrutura óssea é diferente. Então não vai ser igual, mas eu quero atingir aquele objetivo do outro, não é meu. Então eu acho que é Henrique. O Henrique é muito bom no que ele faz. Mas tem dias que a gente, nessa profissão, vai vender e tem dia que não vai rolar. Mas ele vai conseguir. Então isso não quer dizer que ele não é bom. Não quer dizer que ele não é capaz. Você deu esse exemplo da comparação e aí com a coisa física e da beleza. E sabe que eu já ouvi também de algumas pessoas que queriam atingir, então, beleza de outras. E aí essa pessoa, que era o exemplo para você, ela não estava satisfeita, ela não queria ser como ela é. Ela estava se espelhando em outra, ela queria ser diferente. Né? Então, às vezes, também, baseado em quê? Você quer copiar alguém que nem satisfeito não está como está, né? Trocaria tudo, às vezes, por ter uma família amorosa, carinhosa. Muitos pensam na questão financeira e a gente sabe que dinheiro não tem nada a ver com felicidade, com ser feliz, né? Através do dinheiro a gente consegue, sim, realizar muitas coisas, mas o principal ali, ele não é sobre dinheiro, né? Essa busca da perfeição. Incessante. E é uma perfeição que a gente nem sabe se existe, porque é como você falou, né? Então você não sabe se aquela pessoa também está feliz. E às vezes ela nem está, às vezes ela não está satisfeita com ela também. E aí você quer alcançar aquilo imaginando que aquilo é perfeito. Né? Então a gente está nessa busca sempre incessante de ser perfeito e isso traz muita ansiedade e ao mesmo tempo vai lá levar aquela autoestima um pouco mais baixa. Já sei que você vai ter que voltar ao consulta ao doutor, mas a gente ainda tem um tempinho. Eu quero entrar no assunto relacionamento, porque ao se relacionar com alguém, então vou pensar aqui um casal de namorados ou até mesmo um casal casado, quando um tem a autoestima mais rebaixada, a tendência é puxar para baixo? Pode acontecer. Isso pode acontecer não só com a baixa autoestima, mas com depressão, ansiedade, diversas outras doenças na área da saúde mental. Por quê? Porque eu estou vivendo ali naquele espaço com uma pessoa o tempo todo para baixo, o tempo todo reclamando, o tempo todo se lamentando. Então, a gente acaba sendo influenciado, contaminado, vamos dizer assim, por aquela tristeza toda, né? E aí a gente acaba ficando meio para baixo também. Precisa de ajuda, tanto a pessoa que tem a baixa autoestima, quanto quem se relaciona com quem tem. Exatamente, os dois precisam. Né? Geralmente, quem vai buscar ajuda é quem identifica que não tem e que o outro tem. Aí ele busca ajuda e automaticamente aquela pessoa vai precisar, porque senão vai trazer um conflito muito grande dentro daquele relacionamento, porque o outro começa a trabalhar todas as questões na terapia e aí ele vai meio que empurrar o outro para trabalhar as questões dele também. Nesse caso, imaginando aqui um casal, dá para fazer a terapia de casal? Para falar sobre a questão de autoestima, depressão, ansiedade, não justamente sobre o relacionamento, mas a convivência conturbada às vezes por essas questões? Ou não é por aí? Acho que não, acho que é mais indicado é individual, porque é uma questão da pessoa, é individual. Você vai trabalhar lá de trás às vezes, né? A questão do casal, claro, se estiver afetando o relacionamento do casal, o casamento provavelmente está sendo afetado por essas questões, pode-se também associar a uma terapia de casal, se o conflito tiver muito, uma coisa de doido ali, né? Pode acontecer o contrário, então tem duas pessoas, uma que tende a ter autoestima mais baixa, e outra que tem a autoestima mais elevada, e aí essa pessoa trazer a alegria, o pensamento positivo e fazer a contaminação do bem, existe isso? Olha, é mais difícil, sabe que a gente não ouve falar, mas eu não desacredito, eu acho que sim. Talvez essa pessoa, ela consiga incentivar justamente o outro a entender que aquilo não como você falou, não gosta da palavra normal. Não é que não é normal, sabe? Mas é que
fala assim, nossa, todas as outras pessoas, né, elas são diferentes de mim. Então, por que que eu estou me comportando assim? Porque às vezes a gente vive tanto, vamos pensar numa criança que vive ali com pais depressivos. Ela cresce tanto naquele ambiente, por tanto tempo, que ela fala, todo mundo é triste, meus pais são tristes, todo mundo... Então, o legal é ser triste, porque esse é o modelo que ela tem. É o modelo As que ela tem. pessoas que ela mais ama são tristes. Quando ela vai para a escola, ela descobre que não. Ela fala, olha, mas as pessoas sorriem, não é assim. E aí é que a gente vai perceber que o problema é que às vezes a escola vai lá falar com os pais, né? Porque essa criança começa a apresentar alguns problemas ali. Vamos falar um pouquinho de frustrações e autoestima? As frustrações, elas acontecem. E na infância a gente tenta, às vezes, eliminar o excesso de frustração da criança. Às vezes alguns pais até não ter frustração, que a criança não tenha frustração nenhuma, mas um dia ela chega. As coisas fogem do nosso controle quando a criança vai para a escola, ou mesmo uma nota baixa, uma reprovação aí num exame para tirar carta de motorista, por exemplo. Um dia, não passou no vestibular de primeira, um dia a frustração vai chegar. Não tem como uma vida acontecer sem nenhuma frustração. Isso pode conversar, se relacionar com a autoestima, então alguém lidar melhor. Ninguém gosta de se frustrar, né? Você lida melhor se sua autoestima está mais fortalecida e você desaba se você tem baixa autoestima. Com certeza, faz toda a diferença. Se eu tenho um equilíbrio emocional, se eu tenho minha autoestima ali em dia bonitinho, eu vou lidar melhor com a situação. Se eu tenho uma autoestima baixa, aquilo já vai vir na minha cabeça. Já vou começar, olha, tá vendo como você não consegue, como você não faz nada certo, como tudo dá errado na sua vida. Automaticamente você vai trazer esses pensamentos. Então, a baixa autoestima vai gerar muito esses pensamentos. O papel da família na frustração. É importante, porque a gente está vivendo, de novo a gente fala sobre isso, sobre esse momento também, de deixar tudo tão perfeito, de ser tudo tão encaixadinho, que parece que a gente não pode errar, que parece que a gente não vai sofrer. Gente, o sofrimento e a alegria fazem parte da vida do ser humano. Então a gente, até essa semana eu postei isso no meu Instagram, eu falei assim, gente, hoje eu não tô no meu melhor dia, não tô legal, porque aquele dia eu não tava. E aí, talvez você fale isso para o seu espectador, para as pessoas, olha, hoje eu não tô tão legal, hoje eu não tô bem, vamos falar sobre isso também? Né? Acho importante, porque a gente não é feliz o tempo todo. E aí a gente vai se frustrar, porque um dia a gente não vai tirar 10 na prova, porque um dia alguém não vai gostar da gente, né? Então a gente vai se frustrar, faz parte da vida. As pessoas unanimidade não existe, né? Então, saber lidar com a frustração, eu acho muito importante. E aí, como é que a gente apresenta a frustração para as nossas crianças? Talvez seja um outro momento da gente conversar aqui, mas já está convidada. Tem a última pergunta, tem 3 minutinhos, vamos tentar responder a perguntinha que chega para nós do Emerson Fialho, de Ponte Nova, Minas Gerais. E quando sua filha tem ciúme de você com sua esposa e cria um clima que afeta a sua autoestima? Emerson, obrigada pela sua pergunta. Que situação difícil, doutora. Mais uma situação difícil que precisa ir acho que uma avaliação psicológica, né? A filha, por que ela tem esses ciúmes? Por que os ciúmes também geralmente está muito associado com insegurança, né? Eu sempre trabalho com esse tema na área de relacionamentos e o ciúme está muito associado com a insegurança. Eu não sei quantos anos a filha dele tem, se ela é pequena ou grande. Mas se ela é uma criança menorzinha, talvez ela esteja com medo de perder o pai ou a mãe, medo de perder a atenção dos pais, sabe? Então está demonstrando. A filha, quando ela é menorzinha, ela se identifica muito com o pai num primeiro momento, né? Então talvez esteja apresentando esses ciúmes. Esses ciúmes dela tá prejudicando a autoestima dele. Então vamos cuidar ali da menina, da criança, do adolescente, não sei, fazer uma avaliação e entender quanto que dessa autoestima dele que está sendo prejudicada aí também.
Legal, muito bom. Precisa do acompanhamento do especialista, né? Precisa. E aí quem busca primeiro é o adulto, né? Sim. Quem busca primeiro. E até para te conhecer, porque não é fácil. As pessoas pensam que é papum de encontrar assim, o psicólogo, mas às vezes você precisa de algumas conversas para se sentir confortável e escolher, né? É uma escolha que a gente faz do psicólogo. Tanto o psicólogo precisa ter essa afinidade com o cliente dele, quanto o cliente precisa ter com a gente. De saber se você pode ajudar, né? Sim. Será que você consegue ajudar naquele caso? Isso Exatamente. é muito... Tem que ser muito transparente, né? Quando alguém me manda uma mensagem procurando por psicoterapia, eu sempre faço uma pré-avaliação. E aí, às vezes, as pessoas não entendem por que eu estou perguntando, por que ela está buscando. É justamente isso, para eu entender se é um caso também que eu atendo, que é da minha especialidade. Talvez não seja. Por exemplo, eu não atendo crianças, né? Então, eu já indico outros colegas. Doutora, você tem que voltar. Tá convidada já. Volto, com certeza. Volte, porque tem muita coisa pra gente falar. O Instagram da doutora é @psicóloga Silvia Rodrigues, psicóloga Silvia Rodrigues, do jeitinho que tá escrito na sua tela. E tem o telefone que é 11 950 70 24 76. 11 950 70 24 76. Passou rápido demais, doutora. Obrigada por ter vindo. Uma alegria te receber aqui. Foi muito bom estar aqui, falar sobre esse assunto, como eu falei. Acho muito importante a gente falar, informar e levar essas informações de qualidade para as pessoas. A gente vê quantas perguntas, né, quantas dúvidas as pessoas têm. E sempre que a gente se propõe a estar aqui e a falar e usar esse espaço, eu acho que a gente está ajudando alguém e isso, gente, isso é muito gratificante. É verdade. Obrigada, viu? Obrigada a você que escolhe nos assistir. Fique com Deus e até amanhã. Tchau.